abrir em 1 Reis, capítulo 2? Livro de 1 Reis, no capítulo 2. As últimas ordens de Davi a Salomão. Tem o texto-chave aqui, tem a parte principal que eu quero trazer, mas eu vou fazer uma exposição do texto, claro. É importante que a gente conheça o contexto das palavras aqui. Diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, olha o que diz o versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja... Tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. O Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo, se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao reino de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com a idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que comem à sua mesa, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Maanaim. Porém, ele veio ao meu encontro, junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora, não tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos, manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Temos aqui as palavras de um pai, as últimas palavras de um pai para seu filho. E vocês devem ter percebido que o texto ele tem 2 partes e a segunda parte praticamente não condiz com a primeira. Então eu vou falar primeiro da segunda parte. A segunda parte, Davi está dando instruções políticas para o seu filho. Começa do versículo 5 em diante. Então, a partir do versículo 5 em diante, o que Davi está falando para Salomão? Está dando para Salomão instruções para ele ter paz no seu reino. Estava dizendo para ele assim, existem algumas ameaças ao seu poder, existem algumas ameaças que podem te atrapalhar de governar. Só que, diante de Deus, conforme a direção de Deus, é você que é o rei. Houve alguns problemas no reinado de Davi que ele acabou deixando passar. Davi era um bom homem, mas Davi era um homem guerreiro. Davi também era um homem inspirado para compor salmos. Mas em alguns momentos da sua trajetória como rei, algumas coisas ele foi deixando para resolver depois. E esse deixar para resolver depois acabou não dando tempo. E aí ele teve que passar para Salomão. Falou, Salomão, então quem tem que resolver será você. E um deles, vocês observaram aqui, que é a questão do Joabe. E o Joabe era um grande comandante do exército de Israel. Um grande comandante. Se nós estamos falando de homens aqui, então vamos falar de valentia. Joabe era desses. Homem corajoso, né? Homem valente.
Só que em alguns momentos da sua vida, ele deixou de servir ao reino e passou a servir a si próprio. E ele acaba assassinando 2 comandantes do exército de Israel, porque esses 2 comandantes do exército de Israel eram melhores do que ele. Fazia bom trabalho. Ficaram do lado de Davi quando Davi precisou. E de certa forma foram ganhando espaço no conselho de Davi. Então Joabe, quando ele teve a oportunidade de eliminar 2 rivais, ele elimina 2 rivais. Abner, né, que foi um amigo de Davi no momento, durante um bom momento, e depois ele cita também aqui, né, o Amasa, né? Aqui, Abner e o Amasa. Não, Amasa ajudou Davi numa rebelião. E ele conseguiu. O Abner, o que o Abner fez para Davi? O Abner conseguiu, quando Davi passou a reinar, a família de Saul deu problemas para ele. Então, era uma ameaça ao reinado de Davi. E o Abner conseguiu chegar lá e contornar a situação, ser um interlocutor entre a família de Saul e a família de Davi, e de certa forma ele conseguiu trazer estabilidade para o governo de Davi. Isso foi muito elogiado por Davi, e o Joabe viu. O Joabe, por uma vingança pessoal, acaba tirando a vida do Abner. De certa forma, o Joabe ainda estava lá nos exércitos, atuando nos exércitos de Davi. O Amasa foi uma rebelião em Judá, porque quando Davi começou só na região de Judá, depois que Davi vai governar, por isso que colocou aqui, olha, ele reinou 7 anos em Hebrom, era somente aquela região que ele governou, e depois ele passou a governar sobre todo Israel. Então Davi teve que ir conquistando o reino aos poucos, conquistando a confiança das pessoas. E uma rebelião que estava acontecendo no Reino do Sul, o Amasa foi lá e conseguiu conter aquela rebelião e trouxe estabilidade também para o governo de Davi. Quando Joabe tira a vida do Amasa, isso causou um problemão para Davi, porque corria o risco do Reino do Sul, o pessoal do Sul, se rebelar contra o reino e surgiu uma guerra civil. Olha o que ele causa de transtorno para Davi. Só que Davi poderia ter resolvido isso rápido. Já deveria ter chamado Joabe, já deveria ter dado um jeito em Joabe. Mas por alguma razão, que nós não sabemos qual é, Davi acabou postergando isso. Só que Joabe era um grande guerreiro, Joabe era um grande comandante, só que ele tinha nas suas mãos 2 pessoas que ele tirou a vida e não era em tempo de guerra. Então não foi justo, não foi numa guerra, não foi para proteger sua vida, nem para proteger o seu reino, foi para proteger a si próprio, pela sua própria ganância. E quando Salomão começa a reinar, Davi viu claramente para ele e falou assim, olha, Salomão, se você governar e o Joabe continuar próximo ao reino, ele vai dar um jeito de usurpar esse trono aí, mesmo porque o Joabe ficou do lado de outro filho de Davi que tentou tomar o trono à força. Se vocês lerem aqui no capítulo 1, vocês vão ver aqui, olha, o Adonias, ele tenta ser rei sem Davi saber. E ele faz toda uma conspiração para governar. O Joabe ficou do lado de Adonias. Olha o perigo para Salomão. Tanto que quando o Adonias passa a tentar o governo em Israel, ele sai falando com os líderes das regiões, o profeta Natã vai conversar com a mãe de Salomão e fala assim, ó, você está correndo risco, você e Salomão, porque se o Adonias conseguir governar, ele vai dar um jeito de dar um fim em vocês 2. Então vocês passem para Davi e pergunte para Davi se é para ele governar. E aí a Batseba foi lá falar com Davi e falou, Davi, olha, é para o meu filho reinar? Você disse que era para o Salomão reinar. É isso mesmo? Ou é para o Adonias reinar? Porque o Adonias já está reivindicando o trono em Israel. E aí aí depois o Natã passa um tempo, entra o Natã e fala a mesma coisa, o profeta. Davi, você constituiu o seu filho Adonias como rei? Porque se você fez isso, tranquilo, porque ele já está reivindicando o trono. E aí o Davi bravo já, né? Davi estava doente, estava velho, mas não estava senil. Ele não perdeu a sua memória, né? Ele ainda estava com todas as suas faculdades mentais perfeitas. E aí ele fala assim, olha, me chame o sacerdote, me chame os profetas, me chame as lideranças que eu quero falar para eles.
E quando eles vierem, eles falam assim, olha, vocês peguem o Salomão, coloquem o Salomão lá na minha mula, faça o Salomão andar por todo o reino, leve ele para o palácio e coloque ele no meu trono. É ele que vai governar no meu lugar. E aí eles fizeram todo um cerimonial e a população viu que Davi havia escolhido Salomão para ser rei no seu lugar. Isso é a ordem natural das coisas. O pai decidia qual filho iria governar. Isso foi a posse legítima do reino. Porque Deus havia falado para Davi que era Salomão que devia reinar. Então, Salomão estava dentro do plano de Deus. Adonias não. E aí, quando o Salomão consegue todo o apoio, tanto Joabe foge, tanto o Adonias também foge e pede para Salomão ter misericórdia da vida dele. Aí o que Salomão fala? Se você estiver em paz, se você for uma pessoa de bem, não tem problema nenhum. Você vai continuar com a sua vida normal. Essa foi a resposta do Salomão para o Adonias. Só que o Joabe, você viu, já conspirou com Adonias. Então, gente, a oportunidade que ele tivesse, ele iria usurpar o trono. O que é importante falar para vocês? Nós estamos falando aqui, gente, de aproximadamente 1000 a.C. Não dá para julgar aquela época com as nossas concepções de hoje. O conceito de justiça naquela época era diferente do conceito de justiça atual. Hoje nós vivemos numa democracia, lá era uma monarquia. Hoje nós vivemos no mundo moderno, lá era mundo antigo. Então, para Davi, essa era a única solução. Não tinha cadeias. Então, qual era a penalidade lá? Era a penalidade da morte. Só que lembrando de uma coisa, isso era uma ação política para manter a ordem do Estado. Ainda hoje o Estado tem essa autorização para matar? A gente sabe que tem, não é? Todo policial, para proteger a sua vida e para proteger a vida de um terceiro, ele tem esse direito de tirar a vida de outra pessoa. E não é pecado isso. É uma proteção ao Estado, é uma proteção à vida humana, é para manter a ordem. Então é diferente de um crime, é muito diferente. Então no mundo antigo era isso que estava acontecendo. Falou assim, olha, a penalidade para ele é a morte, senão vai acontecer um grande problema no reino. Salomão, você tem que resolver isso. E o segundo caso, ele disse também, vocês leram aqui, que foi o caso do Simei. No caso do Simei foi diferente. Ele falou, Simei, quando o Absalão se rebelou, o Simei me deu proteção. Ele e os seus amigos me levaram comida, me deram abrigo e me protegeram de Absalão, que inclusive era filho de Salomão. 2 filhos de Salomão conspiraram contra o trono. E aí ele falou assim, olha, o Simei, ele havia recebido uma proposta de Davi de ficar no reino com Davi, lá no palácio. Mas ele não quis porque ele já tinha 80 anos. Mas o Davi não esqueceu. Falou, então é para cuidar dos filhos dele. Falou, Salomão, então você vai cuidar dos filhos dele. E o terceiro, que vocês vão ver aqui, que é o caso, deixa eu pegar aqui, que às vezes a minha memória também falha, né, gente? Minha memória não está muito boa. Depois do Simei, nós temos também o caso que está aqui. Deixa eu ver, minha memória fugiu. Me ajudem aí, gente. Barzilai, obrigado. Né? O Barzilai, mesma coisa. Barzilai também havia amaldiçoado, jogou pedra em Davi, amaldiçoou Davi, e de certa forma foi uma pessoa que estava prejudicando Davi. No momento que ele foi lá, se arrependeu, Davi, tá bom, eu não vou fazer nada com você. Mas ele percebeu que havia uma pendência a ser resolvida e falou para Salomão, ele também será um problema para o seu reino. Então Davi disse para Salomão, nessa segunda parte do texto aqui, que Davi estava dizendo para Salomão, é assim, ó, consolide o reino, governe em paz, e não permita, né, que esse reino saia da sua mão, porque foi Deus que te colocou lá. Então você precisa resolver essas pendências. Eu não resolvi, mas você pode resolver, porque você tem sabedoria. Então use a sabedoria que você tem e resolva as pendências do reino. Irmãos, isso aqui é a administração da justiça. O que Davi está falando para o seu filho é assim, administre a justiça. Nós podemos pensar isso aqui já sobre o homem e a mulher cristã nesse caso. Porque o homem e a mulher de Deus,
Claro, aí trazendo agora para os nossos dias, com formas diferentes da gente pensar na justiça, mas o homem e a mulher de Deus têm que ser pessoas justas. Isso é da vontade de Deus. E nós temos que utilizar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento da palavra de Deus para agir com justiça. Olhar as coisas de forma adequada, olhar todos os lados. Porque sabe uma coisa? É muito comum. Isso acontece quando nós ouvimos só um lado. Quando nós vemos uma questão entre duas pessoas, geralmente nós ficamos do lado da pessoa que a gente tem mais afinidade. Só que nós nem ouvimos o outro. E se você não ouve os dois lados, gente, você não vai fazer justiça. Você não vai conseguir ser justo. Você só consegue ser justo se você ouvir os dois lados, dar atenção para os dois lados e deixar de lado preferências pessoais e poder conversar com os dois lados e poder dar o auxílio a que essa desavença aconteça. Isso acontecia muito no governo no período em que Moisés liderou a nação de Israel. Moisés estava cansado, gente, cansado de tanta coisa que ele tinha para resolver. Ele ficava o dia inteiro resolvendo pendências jurídicas, e ele era um homem justo, ele procurava ser justo com todos. E ele estava tão cansado, que ele falou isso daí para o seu sogro viu o cansaço dele. E o sogro dele deu um conselho para ele. E falou para ele, falou assim, olha Davi, olha Moisés, você vai morrer. Se ficar desse jeito, você vai morrer. Você quer fazer tudo, você quer abraçar o mundo. Você não consegue abraçar o mundo. Mas lá em Êxodo 18, tem um versículo, depois vocês leem Êxodo 18 em casa, tem um versículo que fala assim, que era para ele escolher pessoas valorosas. Só que tem uma fala, se não me falha a memória, no versículo 20 ou 30, tem uma fala que o Jetro fala para ele assim, isso é legal. Moisés, quando você for escolher homens para liderar com você, você vai escolher 70. Eles vão te ajudar. Ele fala assim, mas escolha homens de verdade. Está lá no texto, em Êxodo 18. Escolha homens de verdade. Homens verdadeiros. O que é homem de verdade, gente? Homem de verdade, lá, é homens íntegros. Homem que quando fala, cumpre aquilo que fala. Homem que não tem duas ideias e dois pensamentos. Homem que uma hora está de um jeito, da outra hora está de outro jeito. Não. É homem que quando diz, mantém aquilo que diz. Ele é constante. É isso que está dizendo. Porque às vezes, gente, a gente pensa em homens como assim. Quando eu estava lendo aqui, eu estava lembrando de algumas coisas. E eu vou falar algumas coisas que a gente percebe. As crianças, principalmente os meninos, isso acontece muito. Mais que as meninas, pode acontecer com as meninas também. Mas com os meninos é muito comum. Porque com as meninas a gente corta quando acontece. Aí os meninos olham o pai fazendo a barba quando é pequeno. Acho que todos os pais já passaram por isso. Aí ele olha e fica assim, pai, eu quero fazer a minha barba. Não é assim? Não é assim? Aí o pequenininho vai lá. O Gustavo fez isso também. Gustavo, eu virava a gilete, passava a gilete sem a parte que não cortava para ele. Né? Aí eu enchia ele de creme de barbear lá e fazia com ele. Porque ele olhava o pai e falava assim, não, olha lá, homem tem que ter barba, não é isso? Seria isso? Não, homem faz a barba, né? Ou tem barba ou faz a barba. Então a criança acaba vendo essa ideia do que é ser homem, né? Do que é ser masculino. Isso é muito comum, essas coisas. É claro, o tempo muda, gente. O tempo vai mudando e homens vai ganhando outras concepções. Mas existem algumas essências entre a masculinidade que eu acho que essas não podem se perder. Né? Tem algumas coisas, vou dizer uma delas para vocês. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para fazer o quê, gente? Quando Deus criou o homem? Para glorificar o nome dele. Mas quando ele colocou o homem no jardim, o que ele falou que o homem tinha que fazer? Quem lembra aí? Lavrar, né? Cuidar do jardim. Isso, gente, não foi nem no pecado, tá? Foi antes. Foi parte da criação de Deus para o ser humano. Sabe o que Deus estava falando para o homem? Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Porque você foi criado para isso. Né? O homem não foi criado, gente, para ficar sentado o dia inteiro no sofá. Não é? Para ficar lá o dia inteiro lá no sofá, só deitado. Não, gente. O homem foi feito para trabalhar. Isso é mandato cultural. Gente, se tem uma coisa... sabe o que acontece?
olha o que eu vou falar, gente. O que acontece com muitos jovens, se você é solteiro, você guarda isso, tá? Nós nem trabalhamos, mas já queremos casar. Não é assim? A gente inverte a ordem. Só que Deus primeiro falou para o homem, você trabalha. Só depois que ele criou a mulher para ele. Porque a ordem lógica das coisas é assim. Primeiro você trabalha. Primeiro você cuida de você. Primeiro você se estabelece. Depois você coloca uma pessoa para ficar junto com você. Aí uma pessoa vem e te ajuda. Aí vem a mulher. Nós não. Vamos casar, mas a gente vai viver de quê? Depois que a gente casar, a gente vê. Não dá, né, gente? Não tem condições, né? Mas você não está trabalhando ainda. Não, a gente casa, Deus dá providência. Deus vai prover. Mulheres, fiquem de olho nisso. Homem tem... Gente, eu sei que as mulheres hoje trabalham e são guerreiras. A gente sabe disso. Né? E elas têm ocupado um espaço que foi negligenciado a elas na história da humanidade. A gente sabe disso. As mulheres têm lutado muito e muito para ter o seu espaço na sociedade. Isso é justo, isso é correto. E às vezes a pessoa casa e a mulher ganha mais que o marido. Acontece? Mas, gente, a mulher ganhar mais que você não é desculpa para você não trabalhar. Você tem que, mesmo ganhando menos, você tem que trabalhar. Porque a questão aqui não é quem ganha mais ou ganha menos, é uma questão da sociedade. É uma questão social. Às vezes a mulher teve um esforço, estudou mais, é mais dedicada no seu trabalho, e como recompensa desse esforço, muitas empresas, não todas, a gente sabe que tem empresa que é injusta, mas tem muitas empresas que olham isso, né, de forma justa e fala assim, não, vou dar uma oportunidade para ela. E ela vai crescer profissionalmente. A gente sabe que ainda existem empresas que a mulher pode fazer tudo. Tem empresa que ainda não dá. A gente sabe disso. Prefere dar para o homem, mesmo que seja preguiçoso. Então, essas injustiças ainda existem. Mas existem muitas mulheres que ocupam seu espaço, que elas conseguem, e elas vão ganhar, elas vão trabalhar e vão receber aquilo que é justo pelo seu trabalho. E às vezes o homem está ganhando um pouco menos. Mas se você é um trabalhador, a questão não é quem ganha mais ou menos. A questão é aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso que é importante. É você ser fiel e você ser honesto naquilo que Deus te chamou. Deus não chamou o homem para ser preguiçoso. Deus não chamou o homem para ser preguiçoso. Deus chamou o homem para trabalhar, para cuidar da sua vida e depois cuidar do outro. Não dá, gente, para ficar a vida inteira tendo que depender ou da mãe ou da esposa. Não dá, isso não funciona. Tudo bem, gente? Louvamos a Deus. Eu gostaria que a Karina ganhasse mais que eu, mas eu ainda continuaria trabalhando. Não é? Só que eu ia ter mais paz, né? Eu ia trabalhar, mas eu estava sossegado lá no meu canto. Mas trabalhando. Né? Honrando aquilo que você foi chamado para ser. Viu? Então, gente, Deus nos chamou para trabalhar. Sabe o que aconteceu depois da queda? Depois da queda piora. Aí já piora tudo. Porque Deus fala para o homem. Deus chamou e falou, Adão, vem aqui que eu quero falar com você. Adão, tá vendo esse jardim? É tudo teu. É tudo teu que está aí. Para você e para sua esposa, para Eva. Então você é livre. Foi falado isso hoje de manhã, né? Falado hoje de manhã na IBD. Só que a árvore da ciência do bem e do mal, essa aí que está ali no centro, tá vendo aquela árvore? Aquela não. Então você tem toda a liberdade. Você só tem uma restrição. E a restrição é, não toque na árvore da ciência do bem e do mal. E aí a Eva, sendo enganada pela serpente, toma, dá para o Adão e ambos desobedecem a Deus. Quando ambos desobedecem a Deus, quem Deus chama? Foi a Eva? Foi Adão. Deus chama. E quem se escondeu? Adão. Homem omisso. Olha o que o pecado fez com o homem. Trouxe ao homem a omissão. Então, quando o homem não assume o seu papel, o papel que Deus lhe designou, ele vai ser omisso. E pior, né, gente? Quando Deus cobra dele a responsabilidade pelo seu ato, aí ele faz pior. Ele fala, a mulher que o Senhor me deu. Quase que deu. Se fosse eu, o Didi falou de manhã, né? Nós a gente dava um tapão na orelha, né? Falando hoje com o Didi. Gente, por favor, gente. Deus falou, Adão,
Mas Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus olha para ele: Adão, você é responsável pelas suas ações. Ela é responsável pelas ações dela. Você é responsável pelas suas. Essa é a realidade, gente. Nós não somos responsáveis pelas ações dos outros. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Eu não sou responsável pelo comportamento dos outros. Eu sou responsável pelo meu comportamento. Eu vou dar conta com Deus é da minha vida. A Karina vai dar conta com Deus da vida dela. O Gustavo da vida dele. O Zé Ricardo, o Júnior, vão dar conta da vida deles. Eu vou dar conta da minha vida. Então, essa omissão fez com que o homem se tornasse fraco. Fez com que o homem perdesse o seu papel, o seu lugar. O seu lugar que Deus o colocou para ser. Deus o criou, gente, para ser homem. Deus criou o homem para ser homem, gente. E Deus criou a mulher para ser mulher. Hoje os valores estão se invertendo, né? Se inverte os valores. Então, gente, ser homem, eu vou falar para você o que não é. Ser homem não é ser o mais forte. Ser homem não é aquele que tem mais mulher. Ser homem não é aquele que tem mais sucesso. Ser homem é outra coisa. E vamos agora à primeira parte do que Davi disse para Salomão. E Davi vai dar umas dicas para Salomão do que é ser homem. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Essa foi a palavra de um pai para o seu filho. Ele falou: Salomão, seja homem. Você vai reinar aí. Que você assuma a sua posição de rei e a sua posição de homem. É isso que vai ser cobrado de você. O que é ser homem, gente? O que é ser homem? Por exemplo, por que ser homem não é ter mais mulheres? E fica claro que não foi disso que Davi estava falando. Porque Davi fez isso uma vez. Teve uma vez que Davi viu uma mulher se banhando. E ele quis possuir essa mulher. Afinal de contas, eu sou homem, sou o rei. Quem manda uma mulher se banhar na minha frente? Não é? Não foi isso? Estou aqui sem fazer nada, eu sou o rei, eu tenho condições, eu posso, então ela está lá se banhando na minha frente, então traga ela que ela agora vai ser minha. E tem homem que acha isso, viu? Tem homem que acha que ser homem é você ter domínio sobre a mulher, é você escolher a mulher que você quer, ou de preferência ter mais de uma, e acha que isso é sinal de masculinidade. Olha o que aconteceu com Davi depois. Davi teve que chorar amargamente por esse pecado. Ele escreveu um salmo falando desse pecado, do perdão que ele pede para Deus. E Davi teve que sentir o peso, não só da culpa, mas de ter desobedecido o Deus que ele amava. E ele entendeu, nesse dia o Davi entendeu que ser homem não é ter a mulher que quer. Então não foi isso que ele falou para o filho dele. Não foi isso. Ser homem é ter sucesso. O Davi tinha sucesso. Ele era um rei bem-sucedido. Apesar de não ser perfeito, como nenhum ser humano, ele era um rei bem-sucedido. Tomava suas ações, era guerreiro, forte. Se for para falar de virilidade, Davi tinha. Porque ele era forte. Um grande guerreiro. E Davi tinha uma beleza que ele, além de ser um grande guerreiro forte, ele tinha a sensibilidade de um poeta, né? Ele era um músico. Então ele conseguia mesclar nele a força de um homem e também a fragilidade de um poeta. Isso ele tinha. Então não é disso que ele está falando. Será que é ter sucesso? Será que é ser forte? Será que é ser a pessoa que manda, é a pessoa que comanda? Será que é isso que é ser homem, gente? Não é. Isso daí não é ser homem. E aí Davi vai dizer para ele o que é ser homem. Olha o que o Davi fala para ele. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Guarde. Guarde.
os mandamentos do Senhor. O que Davi estava dizendo para o filho dele? Ele falou, você quer ser homem de verdade? Obedeça a Deus. Você quer ser homem de verdade? Não é ter a mulher que você quer, mas é escolher uma e honrar essa escolha que você fez. Isso é ser homem. Ser homem é aquele que escolhe e honra a sua escolha. E ser homem de verdade. Eu escolhi uma esposa para mim. E essa é a esposa que eu vou honrar até o fim da minha vida. Isso é ser homem. Se houver uma oportunidade lá fora, não. Isso é ser homem. Ser homem não é dizer sim. Ser homem é obedecer à palavra de Deus. Então, se é para obedecer à palavra de Deus, ser homem é dizer não. Então, nós precisamos ter coragem. Isso exige coragem, viu? Exige coragem para dizer não. Irmãos, eu me lembro da minha juventude. Eu louvo a Deus, sabe, irmãos? Eu louvo a Deus por ouvir coisas da minha juventude que me guardaram. Às vezes, coisa pequena que eu ouço. E eu louvo a Deus por ter feito isso ficar no meu coração. Isso, gente, eu deveria ter 18, 19, 20 anos no máximo. Quando eu ouvi uma entrevista de um jogador do São Paulo chamado Gilmar, crente. E o repórter foi brincar com ele, foi zombar dele. Eu não me esqueço dessa entrevista. Eu falo, Jesus, obrigado por ter escutado isso, porque isso me impactou. E o repórter, com aquele ar de deboche, falou, você é cristão, né? Ele, sou cristão. Você está namorando, né? Você vai casar virgem? Aí o cara viu o olhar de deboche do repórter, e aí ele foi lá, isso é ser homem. Ele falou assim, olha, eu sou virgem, e eu sou homem. Eu vou casar com a mulher que eu escolhi. E aí o repórter ficou sem graça, aí foi e mudou de assunto. Foi só essa palavra, gente. E olha que fala, né? Homem de Deus, homem cristão. E se casou. Sabe com quem ele casou? Com a Aline Barros. Foi com ela que ele se casou. Está casado até hoje, né? Até hoje, casado. Isso é homem, não é? E quando... Aí ele mostrou que é um homem de verdade. Exigiu respeito. Falou, essa é a minha posição. Eu obedeço a Deus e eu assumo a minha posição de obediência a Deus. Isso é ser homem. Isso é para ser mulher também, né, gente? Por isso que eu falei que muitas coisas servem para mulher. Tomar decisão conforme a vontade de Deus com coragem é também decisão de uma mulher de Deus. É isso. Mulher de Deus também toma essas decisões firmes. E fala assim, não, a minha posição é de seguir os mandamentos do Senhor. Então, para servir a Deus é necessário coragem. E olha, Davi falou para o filho dele, tenha coragem. Porque ele sabia que para você cumprir isso aqui, você vai ter que ter coragem. Para você dizer não para as coisas erradas, precisa de coragem. E como a gente se engana, né? Como a gente se engana. Quando a gente acha, fala assim, olha, você viu? As mulheres caem matando em cima de mim. Ah, eu sou muito macho. Não é? Se esquece que não é isso. Não é isso, não. A masculinidade, segundo a palavra de Deus, está em você ser uma pessoa verdadeira e constante. Você quer perceber onde está essa constância? Quando Paulo falou do amor, e depois ele estava se referindo às coisas temporárias dessa vida, as coisas que mudam, as coisas que são transitórias. Sabe o que Paulo usou como referência? Ele estava falando das profecias, ele estava falando das línguas, depois ele estava falando do amor. E lá no capítulo 13, que é onde fala do amor, né, ele fala o seguinte, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu me tornei o quê? Homem, eu deixei as coisas de menino. Porque quem vive mudando de opinião, quem fala e não tem palavra, é menino. Porque segundo a palavra de Deus, o homem, se ele falou, ele assume aquilo que ele falou. Se ele tomou uma decisão, ele assume aquela decisão que ele tomou. Porque isso é constância, isso é caráter. Então, gente, mais importante, se você é forte, se você é fraco, se você tem a sua masculinidade no que você acha importante, o que a Bíblia diz de verdade é que para ser homem tem que ter caráter. E para ser mulher também. Tem que ter caráter. É isso que Deus exige de nós. E olha o que ele fala ainda. E o Senhor confirmará a promessa que fez, dizendo, se seus filhos andarem o seu caminho, guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel.
Se você é uma pessoa, guarda isso, gente. Se você é uma pessoa verdadeira, constante naquilo que você diz, se você honra aquilo que você fala, a Bíblia diz que você será bem-sucedido. Ela não diz que você vai ser rico nesse sentido, você vai ser bem-sucedido. Porque você será respeitado e você também exigirá respeito. Isso é hombridade, isso é masculinidade. Isso é ser um homem de Deus e também uma mulher de Deus. O reino de Davi, Davi fala para o filho dele e falou assim, é a parte da Bíblia assim que a gente entra naquela tensão, né? Porque Deus falou para Davi que o reino não ia sair, o reino não iria deixá-lo. Que Deus vai cumprir isso daí depois, com o reino eterno de Davi lá em Jesus. Mas para cada pessoa em particular, o cumprimento da promessa dependia sim de uma condicional, que era andar nos estatutos de Deus. Então, para Salomão, olha, o reino, Deus prometeu que o reino será de Davi. Que Jesus sim foi o descendente perfeito. Mas se você quiser que essa promessa se cumpra na tua vida, no teu reinado, você tem que andar conforme a palavra de Deus. É isso que Davi disse para o filho dele. Então, mesmo que a promessa seja incondicional, porque quando Deus falou com Davi, né, lá no 2 Samuel 7, Deus estava dando uma promessa incondicional para ele, era uma aliança incondicional. Mas para aplicar essa aliança individualmente, para cada descendente de Davi, ele teve vários filhos. Para aquilo se cumprir em cada descendente deles, os descendentes tinham que seguir a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Deus, ele é soberano. E Deus, ele realiza a tua obra no nosso meio. Mas se nós quisermos as bênçãos de Deus na nossa vida, nós temos que ser firmes e constantes em Deus. Constante, gente, constância. Homem tem que ser constante. Mulher também, mas homem tem que ser constante. Quem nunca passa por essa dificuldade de entender a masculinidade, não é? Quem nunca passa por isso? Eu me lembro, eu tive que aprender uma vez na marra. Eu lembro de uma experiência que eu tive no meu casamento. Porque eu trabalhava com tinta. Vocês irmãos já viram, né? Sujava legal a mão. A roupa também. E aí eu fui casar. Quem disse que eu me preocupei com isso? A Karina se preocupou. Ela foi e pagou uma clínica que faz limpeza de pele. Gente, deu trabalho para eu ir para essa clínica. Mas que trabalho que deu? Você vai lá na clínica e fala, não vou entrar num lugar que só tem mulher. Não, aquilo é coisa de mulher. Né? Aí ela falou, não, você vai. Aí passou no outro dia, aí ela deu o ultimato. Falou assim, você vai porque eu já paguei. Eu falei, tá bom, você já pagou, então eu vou. Aí eu fui. Aí passa aquelas coisas na cara, no rosto. Falei, meu Deus. Daí tira foto. A mulher tirou foto, eu todo sem graça para tirar aquela foto. Depois, sabe o que aconteceu? Eu saí e descobri que não mudou nada, gente. Eu continuava sendo eu. Continuava sendo eu. O mesmo de Jaelson, que entrou. Com a diferença é que estava com a unha mais bonita, né? Depois o fotógrafo tirou foto da mão, né? Já pensou se fosse com a mão antes? Ela falou, viu? O que ia acontecer? Você ia ficar com a mão toda preta, né? E eu com a mão limpa. Né? Então, valeu a pena, funcionou. Então, mas às vezes a gente tem uma concepção de homem, homem não pode cuidar da unha, não pode cuidar do cabelo. Não, gente, isso aí não tem relação nenhuma com a nossa masculinidade. O que tem a ver com a nossa masculinidade é quem nós somos. É quem nós somos. Aquilo que realmente é essencial no homem cristão. Então, o homem casa. Gente, se você casou, isso aqui é para todos os homens. Se você casou, você é o sacerdote do seu lar. Pronto, acabou. É você que é o sacerdote do seu lar. A sua esposa, ela estará do seu lado? Ela estará do seu lado. Mas se você é um homem cristão, você não tem que terceirizar essa função. Porque é muito comum a gente falar assim, olha, orar é com você, sabe? Vai lá, ora pela família, abençoa. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu quero assistir, né, o meu UFC. O UFC é para homem, né? Você não quer assistir aquele rugby feminino? Não, rugby feminino não é para homem, não. Eu assisto é UFC. Isso é para homem. Né? E a gente confunde a masculinidade com essas coisas. Não, gente. Se você casou, você tem que estar na igreja orando. Você é sacerdote. Você tem que orar na tua casa com a tua esposa. Não delegar para ela. Vai lá, ora você lá no cantinho pela nossa família. Não, é você. É você que tem que chamar a tua família para ler o texto bíblico.
Homem, vamos ler o texto bíblico aqui em família. Vamos ler aqui um salmo. Vamos ler aqui, nem que seja um versículo, gente. Mas nós precisamos assumir essa função de liderança no lar. E o que é liderança no lar para o homem? Não é mandar na mulher, é servir. Porque quando Jesus falou da liderança do homem, qual foi a liderança que ele falou? Foi a liderança que serve. Foi essa a liderança. É aquela que cuida, é aquela que zela. É aquela que se preocupa com o bem-estar do seu lar, da sua casa. Eu falei que as mulheres iam querer homem assim. Lembra? Eu falei para vocês. Não é isso? Irmãos, uma vez eu estava conversando com o Feijão falou uma coisa tão legal. E eu guardo, tá vendo, Feijão? Faz tempo que você falou isso para mim. Nós estávamos falando de algumas dificuldades do casamento. Aí o Feijão falou, poxa, pastor, mas o homem ele tem um papel importante no bem-estar do seu lar. Foi o que ele falou, né? Da fala do Feijão. O homem, ele cuida bem da sua esposa. Foi o que ele falou. Às vezes o homem só reclama da mulher. Só reclama. Ah, que a minha mulher é isso, que a minha mulher é aquilo. Tem gente que fala que sua mulher se veste mal. Aí eu fico me perguntando, você dá dinheiro para a mulher comprar roupa, pelo amor de Deus? Então não adianta. Não adianta falar assim, a minha esposa está vindo comigo aqui, ela se veste mal, mas você deu dinheiro, você ajudou ela a comprar uma roupa melhor, porque roupa feminina é cara, a gente sabe disso. Roupa feminina, gente, é cara. É ou não é? É mais cara que a masculina, eu sei que é. Sei que é mais cara. Eu vou em lojas. Mesmo que eu vou lá nas partes masculinas, eu vejo lá. Eu vou comprar a minha, tá lá um monte de coisa, tem de mulher, você vê lá que o preço é mais caro. Então, não adianta você ficar falando, minha mulher se veste mal. Se você quer que a sua mulher se vista melhor, ajude a sua mulher a comprar roupa, ué. Mas a minha mulher está com o cabelo bagunçado. Paga o salão para ela. Feijão, depois eu quero. O merchan. Mas é isso, gente. Essa é a realidade. A verdade é essa, porque nós gostamos de reclamar, nós gostamos de delegar funções e nós temos uma responsabilidade no nosso lar. A mesma coisa serve para a mulher também. Senta com o marido, conversa com meu marido está se vestindo mal. Senta com ela. Se a mulher ganhar mais, ela pode fazer isso também. Olha meu marido, vai lá. Eu quero meu marido bonito na igreja. Eu estou ganhando bem. Olha, tive uma premiação aqui. Vai lá, compra uma coisinha para você. O homem vai ficar feliz com isso. Então não tem nada de errado com essas coisas, gente. Mas nós temos que aprender a assumir os nossos papéis. Temos que aprender a assumir. E hoje é o dia do homem batista, gente. Hoje é o dia do homem batista. Por isso que eu estou falando essas coisas. Como é importante a gente resgatar, sabe o que, gente? Não é o machismo. Porque o machismo é pecaminoso. É a masculinidade bíblica. Aquela que Deus planejou para nós. Isso nós temos que resgatar. Homens que honram sua família. Homens que abençoam os seus filhos. Qual o homem que vai lá e abençoa o teu filho? Fala, filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Dá um beijo no seu filho. Sabe, gente? Às vezes o filho está grandão, está com barba. Dá um beijo na barba do seu filho, que isso não tira a masculinidade de homem nenhum. Né? Dá um abraço nele. Viu? Masculinidade é isso, é honrar o teu filho, é abençoar o teu filho. É desejar a bênção de Deus, ou da tua filha. Né? Ou da tua filha. Abençoar a vida da tua filha, orar por ela, dar conselhos, estar ali do lado na hora que ela precisar. E o filho também está ali do lado. Isso é assumir o seu papel de homem. Estar próximo para que quando ele precisar, ele possa ter alguém que tem mais maturidade que ele. Porque não dá, gente, para a esposa ter lá 2 filhos e mais uma criança gigante para cuidar. Não tem muito sentido isso. Ela já tem que se preocupar com os filhos dela, ela tem que se preocupar com o marmanjão que age como criança. Não tem condições. Né? Homem tem que ser pessoas... Tem homens que são mais sérios, tem homens que são mais brincalhões. Tem homens que contam piadas, tem homens que não contam piadas. Né? Tem homens que gostam de esporte, tem homens que não gostam de esporte. Nesse modelo nós temos uma variedade de homens. Homens que gostam de futebol, outros gostam de basquete. Então, gente, nesse modelo de masculinidade nós temos uma diversidade. E essa diversidade é saudável. Deve-se ter. Ninguém tem que gostar das mesmas coisas que ninguém. Mas tem uma coisa que é para todos. Para todos os homens de Deus. Que é
guardar os preceitos do Senhor, seu Deus, andar nos seus caminhos, guardar os seus estatutos. Então, gente, tem pequenas dicas para vocês. Olha, se você está conversando com uma mulher, ela não é a tua esposa, evita de conversar sozinho com ela. Toma cuidado com isso. Ela não é a tua esposa. Se ela for casada, pior. Já é ruim. Então, ou conversa com a sua esposa do lado, ou conversa com a esposa da pessoa do lado. Aí tudo bem. Aí não tem problema. Né? Mas toma cuidado. Vamos conversar ali no cantinho. Gente, pelo amor de Deus, temos que ter vigilância. Temos que ter cuidado. Eu lembro até hoje da minha... Irmãos, eu falo para vocês que as experiências que eu tenho, eu guardo. Eu guardo as coisas ruins que eu vi também. Eu me lembro da nossa juventude, gente, em que os jovens, tudo sem noção, amávamos a Jesus. Não vou negar que nós amávamos a Jesus. Mas nós éramos jovens e imaturos. Teve uma vez que nós recebemos o convite para visitar uma irmã. Só que foram irmãs jovens também. Não foi só homens, não. Então foi lá umas 6 pessoas. Entre meninos e rapazes e meninas. E nós com todo amor do coração, né? Aí um jovem lá, todo serelepe, achou que a irmã tinha coisas na casa dela que era pecaminosa. E a irmã tinha lá, gente, fotos de casamento na igreja católica. E esse jovem pegou essas fotos. Temos que queimar porque tem idolatria aqui. Gente, eu nunca vou esquecer que aquele casal não brigava. Depois que a gente foi lá, eles passaram a brigar. Falta de vigilância, né? Mas não tinha, como estava em meninas, nós podíamos até ter entrado, fazer uma oração rápida e vir embora. Porque tinha meninas lá. Se fosse homem, não podia nem entrar. Você já pensou? Eu sempre falei isso para os irmãos, eu sou pastor da igreja, irmão. Se uma irmã ligar para mim e pedir para eu visitá-la, eu vou perguntar se o marido está. Se ele não tiver, eu falo, irmã, eu não posso ir. Eu não vou. E aí eu vou explicar para a irmã, eu não posso ir, irmã. A não ser que a Karina esteja comigo, ela possa ir junto. Aí eu vou. Fala, Karina, você vai comigo? Aí tudo bem. Aí eu vou lá. Sozinho eu não vou. Então, é bom que as irmãs saibam dessas questões. Por uma questão de prudência. Não é? Sou pastor da igreja. Já pensou o marido da irmã falar, o pastor veio aqui, só ele? Irmãos, olha o problemão que eu vou arrumar. E para explicar isso daí depois. Mesmo que, mas não tem nada demais, o problema é... Então, irmãos, mas se a pessoa pensou um monte de coisa errada, olha o problema que eu estou trazendo para ela. Não é? E dá para evitar essas coisas. Não é? Então, tem coisas que nós devemos tomar cuidado, vigiar, tá bom? Então, se você, homem, tome esse cuidado, gente, evite de conversar isoladamente com uma mulher, se ela for casada, conversa junto com a sua esposa, né? Em grupos, quando a gente faz muita coisa em comunhão aqui, aí, amém, gente, tem muita gente junto, tranquilo, tem muita gente junto lá, aí você pode conversar, está na igreja, ótimo, tá bom? Então, esses cuidados os homens precisam ter, as mulheres também, claro, né? As mulheres têm que tomar esse cuidado, mas cabe aos homens tomar essa postura, tomar esse cuidado. Então, irmãos, eu contei para vocês eu aprendi isso, irmãos, com pastores antigos, eu já repeti isso aqui outras vezes, com pastores antigos falando isso. Um pastor de 70 anos disse isso para mim na minha juventude, falou, Jaelson, você está sendo líder de jovens agora, nunca entre na casa de uma irmã, jovem ainda, você é solteiro, se o pai dela ou a mãe dela não estiver. Se ela estiver sozinha, não entra não. Tá bom? Se der algum problema, ela achar que você não cuidou, fala comigo que eu converso com ela depois, aqui na igreja. Cuidados que homens têm que ter. Então, gente, porque senão a gente acha, não, homem é isso, homem é aquele que entra, homem é aquele que não, homem é aquele que se cuida. É aquele que zela pela sua própria vida e pela sua família. E você faz isso, gente, não por causa dos outros, mas você faz isso por causa de Jesus que você serve. É Ele que você vai prestar contas depois. Então, gente, o desejo do meu coração é que, né, nessa pequena fala que eu trouxe para vocês aqui, que eu sei que as irmãs desejam essas posturas, né, de um homem verdadeiro, íntegro. E eu creio que nós temos aqui na nossa igreja homens e mulheres de Deus. Por isso que eu estou falando, gente. A palavra aqui é uma palavra que está dando dicas, mas é palavra para abençoar a vida de vocês. Viu? Então que você louve a Jesus pela sua vida. Se você tem aprendido essas coisas há mais tempo também, porque nós temos muitos irmãos e irmãs aqui nessa jornada cristã já amadurecendo, já amadurecidos, que você possa instruir os mais jovens. Instrua os mais jovens, você que tem maturidade. E na igreja, então, gente, já vou falar uma coisa aqui. Na igreja, se um diácono, já vou deixar avisado,
Se um diácono vê conversinhas isoladas e paralelas, pode chamar atenção. Viu, diácono, diaconisa? Também pode chamar atenção. Fala, irmãos, como na casa de Deus. Que negócio é esse? Principalmente na igreja, né? Temos que tomar esse cuidado. Chama atenção e fala, olha, e a pessoa, se ela ficar brava, conversa com o pastor. Eu não vou brigar, pode ter certeza. Mas eu vou explicar a razão de que está acontecendo. Você já pensou, gente, dentro da igreja? Né? Posturas imprudentes. Né? Então, a igreja de Jesus é coisa séria. Né? Às vezes nós temos irmãos que a esposa não é da igreja, irmãs que o marido não é da igreja. E qual é a nossa função? Nós queremos ganhar essas pessoas para Jesus. Então nós temos que vigiar para não fazer com que a pessoa tenha algum tipo de impedimento de estar no nosso meio. Não é? Então nós temos que ter muita cautela e muito cuidado. Viu? Então vocês jovens estão aí, vocês recém-casados, né? Tomem esses cuidados. Para a glória de Jesus, e faça isso por Jesus. Por Jesus. A igreja de Jesus vai ser cada vez mais abençoada. Viu? Vocês podem ter certeza. A sua vida será uma vida íntegra, verdadeira. Ninguém vai poder apontar o dedo. E se apontar vai ser injusto. Depois ela se acerta com Deus. Não é? Ela que se acerte com Deus. Depois. Como eu sempre falo, você não tem responsabilidade pela ação dos outros. Você tem responsabilidade pela sua. Então se você é uma pessoa de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus, é assim que você serve a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E olha, eu vou dizer mais uma vez para vocês, que é uma palavra de amor, porque isso aqui foi um pai que falou para um filho. Então eu vou repetir aqui. Tenha coragem e seja homem. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por cada homem desta igreja e por cada mulher desta igreja. Eu te agradeço, Senhor, por cada casal. E eu peço ao Senhor, no nome santo de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para conduzir a nossa vida com integridade. Porque, Senhor, pelo que nós ouvimos na Tua palavra, e nós aprendemos, Senhor, com Davi, que escreveu, Senhor, que passou a sua vida e ficou registrado aqui no texto sagrado. Um homem guerreiro, um homem que acertou e errou. Um homem que te louvou de forma lindíssima, mas um homem que pecou também e entendeu o que é ser homem. E quando diz para o seu filho, diz que ser homem, Senhor, é estar aqui, seguir conforme a Tua palavra. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor fortaleça a cada homem da Tua igreja, Senhor, para te servir com integridade, para te servir com valor, ser homem de verdade, Senhor. Para que a sociedade possa contar com Ele, para que a sua família possa contar com Ele, para que, Senhor, a igreja possa contar com Ele, Senhor, em todos os momentos, e que o Senhor conte com cada homem desta igreja, Senhor. Senhor, dê coragem e sabedoria para que cada homem assuma o seu sacerdócio no lar, na sua casa, Senhor, e seja trabalhador, Senhor. Abre portas de emprego para aquele que está desempregado, meu Deus. Nós sabemos que o desemprego não tem relação com ser trabalhador, tem relação com questão social. E o Senhor é Deus para abrir portas. Então, Senhor, nós te pedimos, pela Tua misericórdia, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor abra os caminhos para aqueles que estão com seus caminhos fechados, para aqueles que estão com dificuldade, Senhor, de se colocar aí no mercado de trabalho, ou para exercer, Senhor, uma posição empreendedora. Dá sabedoria para eles, meu Deus. Dá sabedoria, Senhor. Senhor, abençoe cada homem da Tua igreja, cada mulher da Tua igreja, cada família da Tua igreja, meu Pai. E nos ensina de verdade, Jesus, a serem homens de verdade, a serem homens valorosos, a serem homens que honram o nome de Jesus, homens que honram o Teu santo nome. Oh Deus, nos dá coragem, Senhor, para que nós tenhamos palavra na nossa vida, para que ao falar, Senhor, nós sejamos constantes, maduros, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Estamos aqui também, Senhor, neste momento de comunhão, para participarmos, Senhor, da Tua ceia. Senhor, é um momento de comunhão, é um momento, Senhor, de participarmos, Senhor, do símbolo do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, nós sabemos a importância disso, porque mesmo para sermos homens e mulheres de verdade, nós precisamos de Jesus. Então, Jesus, obrigado, Senhor. E nós vamos agora, Senhor, iniciar esse momento tão importante, que é o momento de comunhão, que é o momento, Senhor, de
desfrutar da mesa do Senhor. Senhor, nos perdoa. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nos dá sabedoria para pedir perdão, Senhor, no momento de pedir perdão. Mas que nós venhamos a participar, Senhor, neste momento de vida, neste momento de memorial, neste momento de relembrar o que Jesus fez por nós. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, Jesus. Amém.